Chamo agora, então, Marcelo dos Santos, da ABIAP. Boa tarde a todos. Eu sou o Marcelo Loureiro, da ABIAP. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à ANEEL a abertura desse espaço para a gente discutir sobre esse tema. Esse tema é, de fato, muito importante e esse espaço é muito bem-vindo para que a gente possa transparecer nossas ansiedades e contribuir para a busca de soluções. Os pontos mais importantes para os autoprodutores em relação a essa audiência pública são, naturalmente, o fim do ex post, a data para o registro semanal de contratos. A CCE propôs na quinta-feira, a ANEEL propôs na terça-feira, antecipou em 2 dias. Nesse ponto é importante observar que o registro é feito contra pagamento, existe um tempo de negociação, então, para se registrar um contrato na terça-feira, a negociação deve ter sido terminada na quinta ou sexta-feira da semana anterior. Isso dá 3 dias. Outro ponto importante é a mudança na dinâmica e liquidez da comercialização dos produtos. A gente não sabe para que lado vai caminhar a liquidez e a dinâmica. E também os preços, naturalmente. Temos também um ponto importante sobre a flexibilização da penalidade por insuficiência de lastro. Eu vou explicar um pouco melhor isso no próximo slide, mas a proposta foi 5% do requisito total da gente, como o Leandro acabou de tratar do assunto. E a nossa maior preocupação é justamente em relação às penalidades. Eu vou mostrar para vocês um modelo de um autoprodutor in situ. É o autoprodutor que tem a geração de energia no mesmo sítio da unidade consumidora. Digamos que ele tenha um consumo de 100 megawatts médios, dos quais ele autoproduz no mesmo local 70 megawatts médios, ou seja, 70%. Isso quer dizer que ele tem que compor o lastro referente a 30 megawatts para somar os 100 que ele consome. A situação que nós queremos evitar com a penalidade sobre insuficiência de lastro é quando o consumo aumenta. Ele não previu um aumento do consumo e essa é a situação que a penalidade por insuficiência de lastro tenta encontrar. Então, nesse caso, ele vai pagar a penalidade sobre esse valor de 10%, que foi o quanto que ele aumentou a demanda. E hoje em dia existe a forma de ex post, para ele suprir essa necessidade. Vamos ver outra situação do autoprodutor, que pode acontecer, que não é a elevação da demanda, e sim a perda da geração. Então, temos aqui o mesmo modelo de autoprodução, em que não é o consumo que aumenta, e sim a geração própria que cai. Ela cai e você fica com um aparente sobreconsumo descontratado. Na verdade, não é exatamente um sobreconsumo, não foi um aumento do consumo, foi simplesmente uma perda de geração que acontece inclusive com geradores, inclusive acontece com o setor sucroalcooleiro, não deve ser nada incomum. Esse sobreconsumo ele é visto com o mesmo rigor, o sobreconsumo pela perda de máquinas de geração é visto com o mesmo rigor que o aumento do consumo em si. Entendemos que esses dois problemas têm conceitos, origens distintas e devem ter tratamento distinto. Ou não. Se você resolver o problema desse, relaxar um pouco o aumento da demanda, não há problema, mas a nossa questão toda é a perda da geração. Então, aparentemente, a gente tem uma insuficiência de lastro, e se isso acontecer na última semana do mês, isso pode gerar 14% em um mês. Muito longe daqueles 5% flexibilizados, conforme sugerido pela SEM. Aqui eu repasso alguns daqueles pontos que eu mostrei antes, sob a ótica da perda de geração. Os problemas no lado gerador da autoprodução in situ não correspondem à prática que se deseja desincentivar com a penalização por falta de lastro. Tá? Ponto muito importante. Com o fim do ex post, não é possível recomprar lastro para a última semana do mês. Isso é um problema muito atrelado à última semana do mês, que você não tem tempo para recompor o lastro.
porque o cálculo é feito de forma mensal. Com o registro na terça, possivelmente a gente perde a segunda semana do mês também, porque pode não haver tempo hábil para fazer negociação, pagamento, registro. O amenizador proposto pela CCE nas apresentações foi a aplicação de penalidade com periodicidade maior do que um mês. Na época foi conversado em trimestral, com possibilidade de abrir para anual. A última ou as 2 últimas semanas do período sempre vão ter esse problema. E seria realmente um amenizador. A minuta de resolução apresentada pela ANEEL flexibiliza até 5% do requisito, o que a gente entende que não contribui para resolver o problema. É muito pouco. Não é a solução que a gente acha adequada para esse caso específico. Nós propomos uma solução que é uma solução similar ao que foi feita para o caso das garantias financeiras, no caso de suspensão de contrato e da suspensão de contrato levar a uma exposição. Um waiver de 3 meses para que haja tempo hábil para a recomposição desse lastro e não aplicação de penalidade por esse período. Conversando com o pessoal, eu recebi propostas de resolver isso com contratos flexíveis, usar contratos flexíveis para suprir essa possível perda de geração. A gente entende que não é adequado manter contratos flexíveis somente por conta de uma questão aleatória, que está sujeito à própria natureza. Tem um custo, tem um prêmio por esse contrato, tem um custo, não é a solução adequada também. Então, a gente acha que uma solução no sentido de um waiver de 3 meses possa ser uma forma muito mais adequada. Esse é o nosso principal questão sobre o assunto, a perda da geração da autoprodução in situ, mas outros pontos de atenção são o registro de preços e a segurança de informação, o fim do ex post e a efetividade no atendimento aos objetivos, o registro semanal e os seus custos, se haverá liquidez suficiente. Os contratos flexíveis anteriores a 455, eles serão preservados em que nível? Eu entendo que muitos desses contratos, cada cláusula de um contrato tem um valor, tem um preço. Se você mudar essas cláusulas, alguém pode sair perdendo. Alguma das partes ou perde um prêmio que já pagou, ou simplesmente perde força na negociação de novas cláusulas. E também a gente tem dúvida em relação ao custo e viabilidade dos contratos flexíveis propostos no âmbito da 455. Nós imaginamos que eles podem ser caros, tenham um prêmio alto, e isso inviabilize ou torne eles pouco factíveis. Pessoal, obrigado.